que tu fazia lá de estagiário? Cara, comecei no balcão da recepção. Era maravilhoso. Esse é sempre o primeiro trabalho de quem começa no hotel? O balcão da recepção? Depende. Tem gente que começa no restaurante, tem gente que começa meio na governança. Onde tem espaço. Não tem. Era onde tinha, mas eu me encontrei. Porque eu gostava daquilo, de receber hóspedes, de falar com as pessoas. Eu tinha contato com os estrangeiros. Passei por perrengues, passei de tudo. Você aprende, foi aprendendo. Em 6 meses eu falei, tô pronto. Mas só que ele falou, não, a gente não pode se efetivar agora, renovaram o meu estágio, depois eu fui efetivado, rapidamente eu fui crescendo na empresa. Eu tinha 20 anos, eu já chefiava um turno da recepção, depois eu passei para uma outra posição, e fui crescendo. E a minha chefe, que era a Mônica, né? Tomara que a Mônica esteja me assistindo, que me incentivou muito, fora outras pessoas que me incentivaram muito, que me inspiraram muito no Meridian, que eu aprendi, são amigos da vida. Eu fui aprendendo com eles e tal. E o Meridian tinha uma coisa muito legal, que o hotel era um hotel francês, hoje em dia é o Hilton Copacabana. Lembra onde tinha cascata? Sim. Lembra? A cascata que não tem mais no Rio de Janeiro, no Réveillon. Então. Eu servi no Leme. Então eu passava na frente dele todo dia. Você conhece, então você sabe o que é. A única coisa que eu não fiz foi acender a cascata com fósforo olho, né? Aquela cascata era maravilhosa, né? Mas eu trabalhei no Réveillon, trabalhei no Natal e tal. E o Meridian dava a chance, da oportunidade pra gente de viajar para outros hotéis nas férias, quando tinha lugar, e ficar até 3 noites ainda pagando 50% de alimentos e bebidas, que são os bares e restaurantes. Então, cara, eu tinha o Meridian, eu fazia, eu corria, falava, pô, vai ter vaga em Lisboa, eu ia para Lisboa, vai ter vaga não sei o que nas minhas férias. Então a gente juntava o dinheiro, né, do trabalho, também da caixinha, que a gente tinha caixinha em dólar, né, que era legal, isso era muito legal. E eu viajava sempre que eu podia. E também tinha a chance da gente fazer estágio em outro hotel, fora do Brasil. E eu estava prestes a ir para Paris, já tinha arrumado tudo, e na véspera da minha viagem, eu levei um tiro. Caralho! Tu levou um tiro? Fui baleado num assalto. Fui baleado num assalto. Puta, mas o que aconteceu? Você reagiu? Cara, não reagi, não deu nem tempo. Foi a queima-roupa. Como eu estava aqui no carro dirigindo, o cara chegou do meu lado, essa insider tá longe, ele chegou daqui, não deu tempo. Tomei um susto. E aquilo foi assim, mudou a minha vida completamente também. Foi difícil, eu tive que fazer uma reconstrução do braço, eu perdi os movimentos da mão direita. Não, hoje mexo, tá, gente? Tá aqui, tô bem, tá? Mas foi... Mas tenso, né? Mas foi muito tenso. Eu tenho limitação dos movimentos. Não tenho todos os movimentos, mas eu faço quase tudo. Tem coisas que eu não consigo mais fazer. Eu jogo vôlei, que eu adorava, não consigo. Algumas coisas que eu não faço mais. Mas tudo bem, faço tantas outras que eu não fazia antes. E aí foi difícil. Foi difícil pra cacete, porque a cirurgia, a questão, a recuperação, a cabeça da gente, né? Assim, mas eu tive um suporte enorme das pessoas, assim, dos amigos, da minha família e do pessoal do Meridian. Cara, ali eles foram sensacionais comigo. Tão sensacionais que chegou um momento que eu não podia ir trabalhar, pedi autorização, cheguei a trabalhar com o braço ainda enfaixado. Mas foi e tal. Mas eu falei, tá na hora. Eu acho que aqui teve uma mudança. Eu falei, não é pra eu ficar a destruir minha vida, pelo contrário, é um sinal, é pra eu fazer alguma coisa. Eu sempre sonhei pra Lausanne, sempre sonhei pra escola de hotelaria. Aí eu fiz contato com a escola de hotelaria de Lausanne, que é a escola que eu tanto sonhava estudar. Isso com quantos anos? Cara, eu tinha 21 anos, tinha 21 pra 22 quando eu tomei um tiro. Novo pra caralho. Mas eu já tava, cara, eu já tinha uma posição no hotel que eu fazia muitas coisas administrativas, algumas funções gerenciais, eu já tinha muita noção de como é que funcionava um hotel. Eu era moleque, tinha funções que eu assumia de atendimento de hóspedes, de resolver coisas, que eu tive que aprender muito cedo na minha vida. E que foi ótimo, né? E trabalhava muitas horas. Aí eu fiz contato com a escola, mandei meu currículo, mandei não sei o quê, eles me devolveram, eu marquei uma ligação com eles. Falaram, Jaime, não faz o menor sentido você fazer uma nova faculdade aqui.
porque você já sabe muito, eu já tinha realmente, então não faz sentido. Mas a gente tem um curso que está começando agora, no verão, que é um curso de verão, que é um Hospitality Management, que é a gestão de hospitalidade, que reúne executivos dos mais diferentes hotéis do mundo, gerentes gerais e tal, e não sei o quê, e a gente acha que você se encaixa para esse curso. E me aceitaram, eu era mais novo. Aí fui, 22 anos, gente, moleque. Eu sentava numa mesa, tipo, cara, mesa de trabalho, assim, aí eu vi um outro mundo. Eu fui pra NASA. Eu tava na NASA, né? Porque a Lausanne, a escola de hotelaria de Lausanne é a NASA, pô, assim, cara, super moderno. Como que é lá? Que cara, tem é sensacional, gigante, cara. A faculdade? Cara, tem tudo, tem cozinhas, tem restaurantes, tem bares, os alunos fazendo, tem gestão, tem biblioteca, a biblioteca deles é ligada, sei lá, a Harvard, sabe umas coisas? É uma coisa parabólica, super moderno, os professores, assim, dos melhores do mundo, fora os professores convidados, né, que eles traziam, assim, os caras que eram pica das galáxias nas suas áreas, né? E eu tava sentado, assim, com o diretor-geral do hotel, que eu nunca tinha ouvido falar, que era o Sheila de Seul, que era o melhor hotel. Eu tinha gente da China, gente do Japão, gente da Áustria. E eu tava no ambiente internacional, eu era o único brasileiro. E novo. E aprendendo com essa galera. Então eu tive, assim, também mais, assim, vai dali, cara, minha vida mudou. Sabe, aí você começa a agradecer, né? Pô, passei por um tiro, mas se não tivesse o tiro, eu não tava aqui. Sabe como é que é? Aí eu fiz contato, ao mesmo tempo, todo dia na hora do almoço, estava o diretor da escola de Lausanne, eu de vez em quando almoçava com ele, falava, sentava e tal, e não sei o quê. E eu, cara, eu falava assim, a gente tem que fazer alguma coisa juntos um dia. Eu falei, a gente tem que trabalhar junto, eu tenho que fazer alguma coisa com vocês, porque eu acho que eu posso desenvolver alguma coisa no Brasil. Ah, vamos ficar em contato, um cara bem sério, mas ele fala, pô, ele via que eu não só tinha potencial, mas que eu tinha vontade. Aí acabou. Sai daí. Sabe aquele momento que você fica olhando pro seu canal no YouTube pra ver se chegou algum inscrito, né? Você fica dando refresh pra ver se chegou alguém e parece que seu canal não cresce? Eu sei que é ruim pra caramba, mas calma, galera. Você vai saber agora realmente como mudar isso uma vez por todas. Pra quem não me conhece, eu sou o Peter Jordan, sou criador do Inet, um canal com mais de 10 milhões de inscritos. E eu também já criei diversos outros canais com milhões de inscritos. E é para isso que serve o meu treinamento Viver de YouTube. Você pode ter acesso ao passo a passo poderoso para criar, crescer e monetizar seu canal. E se você quer saber o passo a passo para bombar o seu canal no YouTube hoje, só não perde tempo, clica agora.